Senhores, vamos falar do rebaixamento do São Paulo. Eu sei que muita gente vai criticar, vai falar, não, você não deveria dar importância para os caras, afinal é um canal de Corinthians, para falar de Corinthians. Ah, mas eu não aguento, né? Eu não aguento. E como é nosso rival, vamos lá, vamos dar esse boi para os caras e vamos falar a respeito, né? E é importante falar a respeito, porque o tempo vai passando e é aquela história, né? Uma mentira repetida milhões de vezes acaba se tornando uma verdade. E cabe a nós não permitirmos que uma mentira nojenta, ridícula, mesquinha, patética, constrangedora se torne uma verdade, né? Porque o fato é, o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1990. Ninguém me falou, eu não pesquisei, eu não dei Google, eu vivi aquilo, né? Eu vivi aquilo. No prédio que eu morava, lá na Pompeia, quando isso aconteceu, eu estava na guarita do prédio junto com o Chicão, o porteiro, São Paulino, ouvindo o final do jogo com ele. Quando acabou, o narrador falou: e o São Paulo vai jogar a segunda divisão? E eu, rachei o bico na cara dele. Chicão, parceirão. Enfim, eu vivi aquilo. Era um domingo. Na segunda-feira seguinte, eu tirei sarro dos 3 amiguinhos são paulinos que tinham na minha classe. Na época, eles não existiam. Sei que vocês talvez não entendam isso, mas São Paulo é fundado em 92, 93, como vocês sabem, né? Quando o Big Bang São Paulino foi quando eles ganharam aquelas 2 Libertadores e os 2 Mundiais. Até então, eles eram irrisórios, coadjuvantes. Eram apenas o time que era dono do Morumbi, né? Enfim, eram insignificantes. Mas eu tirei sarro de uma meia dúzia ali que se dizia São Paulina, né? Eu vivi aquilo. Ninguém me contou, né? E aí você deve estar se perguntando aí, tá bom, e como é que nós passamos disso para o que acontece hoje, né? Que é para muitos negarem aquilo. Então, vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que aconteceu. E é mais ou menos assim. Na época, do Campeonato Paulista era assim. Tinha a fase de classificação e formavam-se 2 grupos com 4 times em cada grupo. O campeão de cada grupo fazia a final, tá? Era assim que funcionava. E como que se juntava esses 8 times? Eram os 7 primeiros da primeira divisão e pegava-se sempre o campeão da Série B, o que é uma coisa patética, uma coisa que só no Brasil fazem isso. Eu não consigo entender qual que é a lógica de você pensar o time que jogou a segunda divisão e colocar para jogar as finais da primeira. Enfim, mas faziam essas coisas, né? Como fizeram com o São Caetano no ano 2000, não é? Nós já vamos chegar lá. Muito bem. O São Paulo caiu em 90. A Folha de São Paulo está escrito lá: São Paulo vai jogar a segunda divisão no ano que vem. Querem mais? Tem um vídeo famoso do Tele Santana, ele vai no Roda Viva, e ele fala de como era o São Paulo quando ele chegou. E ele fala que era terra arrasada, o time estava uma merda, tudo destruído, o time estava na segunda divisão do Campeonato Paulista. Falou com todas as letras. Procurem lá o Zete comentando. O Zete fala se o São Paulo caiu ou não. Num programa recente aí perguntaram assim: e aí, Zete, esse papo aí que o São Paulo não caiu, caiu ou não caiu? Ele tava desconversado e fala: caiu. É claro que caiu. Não tem como negar. Mas enfim, aí o que acontece? O São Paulo foi rebaixado, jogou a segunda divisão. É só você ver os jogos do São Paulo no Campeonato Paulista de 91. Não joga contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos, joga contra os times de segunda divisão. Mas foi campeão, terminou em primeiro a segunda divisão e foi para jogar as finais. E ganhou do Corinthians nas finais ainda, um absurdo, entendeu? Mas enfim. E eles usam isso de argumento. Se eu fui campeão de 91, como é que eu fui rebaixado em 90? Da mesma forma que o São Caetano quase foi campeão brasileiro em 2000. Você vai falar para mim que o São Caetano não jogou a segunda divisão em 2000? É claro que jogou a segunda divisão em 2000. Jogaram a segunda divisão, foram lá treinando na segunda divisão e numa dessas coisas que só acontece no futebol brasileiro, foram puxados para jogar as finais junto com os times da Série A. E se fuderam todo mundo, porque eles tiraram o Grêmio, tiraram o Palmeiras, tiraram mais não sei o que, e jogaram a final com o Vasco. Quase ganharam a final do Vasco. Ah, foram roubados, ainda bem que foram roubados. Só faltava o São Caetano ter sido campeão naquele ano, depois de ter jogado a segunda divisão no ano 2000. Foi exatamente a mesma coisa que o São Paulo. São Paulo jogou a segunda divisão, sim. Porque foi rebaixado em 1990, sim. Tentaram salvar o São Paulo ainda em 90, criaram uma repescagem ali, os caras não teve jeito, os caras caíram. E hoje negam. Enfim, patético. E um dos motivos que deixou os São Paulinos mais empolgadinhos assim com relação a esse assunto foi que recentemente o jornalista do PVC, o Paulo Vinícius Coelho, um cara por quem eu tinha um respeito enorme, quis pagar de fodão, sabe? Quis ser engraçadinho, quis falar, e vejam como eu pesquiso e como eu sei coisas que ninguém sabe. E num dia, num programa da Fox, na época ele estava na Fox ainda, ele veio com esse papo, que foi pesquisar o regulamento do Campeonato Paulista, que o regulamento não tinha mesmo rebaixamento, não falava rebaixamento. Francamente, PVC, o regulamento, claro, recorria a eufemismos, né? Que é falar
apropriação indébita em vez de falar roubo, né? Quer falar penetração sexual não autorizada em vez de falar estupro, né? É a mesma coisa, inventaram uma palavrinha bonita lá para não falar rebaixamento, mas é claro que era rebaixamento, entendeu? Na prática foi rebaixamento. PVC falou isso, foi ridicularizado pelos outros que estavam na mesa. Tava Benja, tava Sormani, tava o torce para portuguesa, o Flávio Gomes, todos falaram, ah, PVC, desculpa, o que você está falando é ridículo. São Paulo caiu, nós vimos que o São Paulo caiu. Como é que você sabe esse papo agora de que não caiu? O PVC falou, oh, vocês têm que respeitar o trabalho do coleguinha que foi pesquisar uma coisa que os outros não sabiam. Ah, é famoso, como diria minha avó, quis ser mais realista que o rei, sabe? Quis aparecer com uma teoria revolucionária que só ele tinha, achou que ia colar, passou vergonha, né? Passou vergonha. Mas a torcida de São Paulo encampou essa ideia. Hoje, quando os caras jogam, principalmente contra o Corinthians, tem uma faixa lá escrito nunca fui rebaixado. Que é patética, né? É constrangedor, é risível, né? É uma vergonha, enfim. Eu acho que só existe uma coisa mais vergonhosa do que ser rebaixado. É ser rebaixado e depois negar. Nós, corintianos, não faremos isso. Eu, Kaká Catalão, corintiano, daqui a 40 anos, se eu estiver vivo ainda, eu vou falar, o Corinthians foi rebaixado sim, no dia 2 de dezembro de 2007, e eu não minto com relação a isso. É parte da nossa história e não tem por que negar. Negar é mais feio ainda, né? Essa história do rebaixamento, sim, que aconteceu sim no São Paulo, o vergonhoso rebaixamento do São Paulo, o único clube grande do Brasil a ter sido rebaixado no campeonato estadual. Puta que pariu. Um abraço e vai Corinthians.